Consulado de New York City realiza ação de auxílio jurídico para brasileiros nos Estados Unidos. País registra maior patamar em mais de uma década no número de imigrantes naturalizados. Avançam pesquisas sobre vacina que pode combater o vírus HIV que provoca AIDS. Casa Branca decide estender por 2 anos a emissão de novas carteiras de motorista e IDs. E autoridades pedem atenção com animais selvagens que estão atacando em áreas urbanas por todo o país. I was more scared than anything. Olá, boa noite. Boa noite, a gente abre a edição de hoje falando do Real ID. Você já ouviu falar disso daí? Olha, é a nova identificação exigida pelo governo americano para carteiras de motorista e outros cartões de identidade. O governo estendeu hoje o prazo para os governos estaduais emitirem esse ID. Na prática, esse documento vai impedir fraudes, mas também vai aumentar a fiscalização com relação aos imigrantes. Eles vão verificar a identidade da pessoa, o status migratório e será exigido em voos domésticos, por exemplo. A Eloá Orazen vai explicar toda essa história pra gente. Em nome da segurança, a carteira de identificação dos Estados Unidos passa pela sua primeira grande atualização em décadas. Embora os documentos com fotos sejam emitidos no país desde 1876, diversas atualizações foram feitas para garantir a integridade do sistema e dificultar a ação de fraudadores e de imigrantes indocumentados. Essa última novidade foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 2005 e foi recomendada por um comitê formado a partir da tragédia de 9 de setembro de 2001, quando 2 aviões atingiram o World Trade Center em Nova York. O comitê levantou uma série de processos a serem tomados para garantir uma maior segurança nacional, e o Real ID foi uma das sugestões. Como cada estado é independente para emitir o seu próprio cartão de identidade, a lista da documentação exigida varia de acordo com as regras locais. Em todos os casos, porém, o Real ID somente é emitido depois de uma extensa análise de uma série de certificados e comprovantes, o que deve frustrar muitos imigrantes sem status legal no país. A partir de maio de 2025, o Real ID passa a ser obrigatório em todo o território nacional. Quem não tiver o documento atualizado deve apresentar, além da identidade, passaporte ou outro certificado com foto. Na Califórnia, por exemplo, quase 15 milhões de pessoas já estão com o Real ID em mãos, menos da metade dos mais de 39 milhões de habitantes do estado mais populoso do país. O valor do Real ID também varia de acordo com cada estado, mas geralmente não difere do preço cobrado para a emissão da carteira de motorista comum. O atraso para 2025 da exigência do Real ID, segundo órgãos do governo, tem a ver com os obstáculos resultantes da pandemia da Covid-19. A primeira data sugerida pela Casa Branca, porém, era 2008. Desde então, a exigência deste documento vem sendo adiada. Uma pesquisa da Pew Research mostra que depois de um longo período de diminuição nas naturalizações por causa da pandemia, voltou a aumentar o número de imigrantes se tornando cidadãos norte-americanos. Olha, só em 2022 foram mais de 900 mil novos imigrantes naturalizados. Os analistas dizem que essa quantidade não era vista em mais de uma década. Segundo o governo dos Estados Unidos, em 2022 houve um aumento geral de entrada de imigrantes no país. Vieram números recordes de mais estudantes, turistas e imigrantes temporários estrangeiros. Cresceu também o número de pessoas aplicando para o Green Card, mas o maior aumento aconteceu entre a população de cidadãos naturalizados. Neste caso, o que se viu foi o maior patamar em naturalizações desde 2008. Foram 940 mil imigrantes se tornando cidadãos neste ano fiscal. De acordo com uma análise que o Pew Research Center fez dos dados do Departamento de Segurança Interna e dos censos, as naturalizações voltaram para onde estavam antes do início da pandemia e devem seguir crescendo. Até o final de junho de 2022, por exemplo, existiam mais de 600 mil pedidos de naturalizações pendentes na imigração. Ainda segundo os dados, na última década, a cada trimestre houve uma média de cerca de 200 mil pedidos de cidadania nos Estados Unidos. Imigrantes legais da Europa e Ásia são os mais prováveis de terem sido naturalizados, uma média de 73%.
seguido pelo Oriente Médio Norte da África, com 72%, África Subsaariana, com 66% e América Latina, com 56%. Os imigrantes geralmente são elegíveis para se tornarem cidadãos dos Estados Unidos se tiverem mais de 18 anos, forem residentes permanentes legais que tenham vivido no país continuamente por mais de 5 anos ou 3 se forem casados com uma pessoa já cidadã. Os candidatos devem atender a certas condições, que incluem verificação de antecedentes e testes de língua inglesa e conhecimentos cívicos. A cidadania confere privilégios e obrigações que incluem o direito a votar, servir em um júri, patrocinar outros membros da família e candidatar-se a benefícios e empregos do governo. Hoje, o tempo médio para processar um pedido de naturalização é de 10 meses e meio. Agora um recado para a nossa comunidade. O Consulado-Geral do Brasil em New York e a Defensoria Pública do Governo Federal anunciaram um projeto em prol dos imigrantes. Eles vão fornecer amanhã atendimento jurídico gratuito para todos os brasileiros que necessitam de ajuda em questões como guarda dos filhos no exterior, pensão alimentícia e divórcio no Brasil. Olha, eles também vão ajudar em questões criminais, como sequestro internacional de crianças, transferência de pessoas condenadas, validação de decisão judicial americana no Brasil e repatriação. Todos esses serviços vão estar disponíveis para quem não tem condições de consultar um advogado. E a gente destaca novamente que esse será um serviço gratuito. Pois é, olha, o Consulado-Geral aí de Nova York mandou uma mensagem para os brasileiros. Dá só uma olhada. Benefício da comunidade brasileira em Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. Trata-se de aconselhamento jurídico para uma questão que você deixou pendente no Brasil. Por exemplo, o divórcio, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, o reconhecimento de um documento americano ou mesmo a correção de um documento brasileiro. Nós vamos estar em Astoria, no Queens, no dia 7. No dia 8, estaremos em Newark, na Mantena Global Care. Venha falar com a gente. Nós queremos te ajudar. Garanta sua vaga. Depois do intervalo, tem os detalhes dos avanços da ciência na produção de uma vacina contra o HIV. Um imunizante em fase de testes mostrou resultados animadores no combate ao vírus. E a gente também mostra as conclusões de uma pesquisa que afirma que bactérias podem chegar ao cérebro e provocar demência através do nariz. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma notícia de esperança. Estudiosos avançaram nas pesquisas de uma vacina contra o vírus que provoca AIDS. Essa novidade animou médicos e pacientes. Por ano, aí, mais de 1 milhão de novas contaminações são registradas no mundo inteiro. Carolina Camargo traz as informações. Os testes estão avançando de forma vagarosa e consistente. Por enquanto, os estudos apontam para uma vacina de 2 doses, com um intervalo de 8 semanas. Os experimentos foram feitos em 48 voluntários, entre 18 e 50 anos. Eles foram divididos em 2 grupos. O primeiro tomou o placebo, enquanto o segundo testou o medicamento. O resultado surpreendeu e animou os pesquisadores. 97% daqueles que receberam a vacina produziram os precursores dos anticorpos e não registraram grandes efeitos colaterais. Baseado nessas respostas, os médicos afirmaram que o remédio em fase experimental segue no caminho certo. É o primeiro medicamento em 4 décadas que avança nos testes. Ainda não há previsão de quando essa vacina estará concluída e aprovada, mas a notícia é uma esperança para os milhares de contaminados no mundo. Desde 1981, quando o vírus HIV foi descoberto, mais de 40 milhões de pessoas morreram. A vacina é feita com o sangue do próprio paciente. E o que se mostrou de resultado? Uma possibilidade, ainda claro, em estudos de fase 1, que tem a ver com somente segurança e eficácia, em um número muito pequeno de pacientes, que é possível você recrutar, você ensinar células de defesa, linfócitos B, ainda iniciais, neonatos, jovens, a identificar e a bindar, colar na membrana
do vírus que você, cientista, que nós, cientistas, podemos determinar e aniquilar o vírus. Essa é a intenção do estudo, o estudo IAVI 001, que até agora mostra resultados promissores, que estamos no caminho certo em termos de marcar células de defesa, ensiná-las a modalidade, ou seja, a identificar o vírus HIV e exterminá-lo. Agora a gente fala de demência. Você sabia que cutucar o nariz pode aumentar os riscos de desenvolver problemas mentais como demência e Alzheimer? Pois é, uma nova pesquisa apontou essa relação perigosa. Essa notícia preocupou cientistas, médicos e pessoas comuns. Olha só os detalhes que a Cone Rocha traz pra gente. A pesquisa feita com ratos afirma que bactérias podem viajar para o cérebro dos roedores através do nervo olfatório na cavidade nasal. Essas bactérias podem fazer com que os neurônios aumentem a produção da proteína beta-amiloide, que é um dos marcadores para o Alzheimer. O objetivo dos cientistas agora é provar que esse mesmo caminho pode acontecer no corpo humano. Segundo os estudiosos, o hábito de mexer no nariz, tirar a mucosa nasal e arrancar os pelos deixam o caminho mais livre para a entrada da Chlamydia pneumoniae, bactéria encontrada no DNA de pacientes com problemas cognitivos. Além disso, eles alertam que cutucar o nariz também pode ser um meio de levar para dentro do organismo outros germes, bactérias e vírus. Bom, e ainda nesse assunto, os médicos descobriram habilidades que podem ajudar a manter a capacidade cognitiva dos idosos. Pois é, olha, e combater também aí doenças como a demência, além de ajudar numa longevidade saudável. Sabe qual é o segredo? Olha só a reportagem. Segundo os pesquisadores da Northwestern University, o segredo está no modo de vida. Os chamados superidosos, pessoas com mais de 80 anos, que têm uma memória invejável, sempre se mantiveram ativos, amigáveis e sociáveis. Pesquisadores acompanharam alguns desses idosos dotados e notaram que, apesar deles não se conhecerem, todos tinham características comuns. Eles eram extremamente animados e de bem com a vida, faziam esportes e não se deixavam afetar pelas grandes preocupações do dia a dia. Muito pelo contrário, eram os primeiros a serem voluntários e positivos. Os estudiosos também notaram que essas pessoas estavam sempre rodeadas de amigos e familiares, evitando o isolamento e a solidão. Eles descobriram ainda que, por causa desse comportamento saudável e positivo, o cérebro desses superidosos desenvolveram uma célula rara, que funciona como um conector que permite o acesso rápido às lembranças e às memórias. Nunca é tarde para começar, né? Isso é evidente. E acho que essa questão de se aproximar mais da comunidade, de encontrar algo que faça sentido para si, né? Para cada um vai ter uma atividade que faça mais sentido. Questões de atividade física, isso já é dado, né? Isso é uma referência bem robusta na literatura, então a gente sabe que a atividade física, e não é uma atividade física rigorosa, é uma caminhada de 30 minutos, a recomendação da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, são 3 vezes na semana, de uma caminhadinha, assim, pode ser uma caminhadinha mais light, mas já conta com atividade física. A alimentação saudável também é um dos grandes pilares para um bom envelhecimento, né, com menos comorbidades, e também vai favorecer a memória, né, com certeza. No próximo bloco, a gente mostra os relatos impressionantes de ataques de animais selvagens como coiotes às pessoas nas ruas do país. E tem um alerta da ONU sobre o declínio dos recursos hídricos no mundo, que fará aí com que milhões de pessoas sofram de falta de água em alguns anos. As autoridades estão alertando para as pessoas ficarem alertas com os animais selvagens. Este é o período do ano com maior incidência de casos de raiva. 2 vídeos de crianças sendo atacadas por um coiote e um guaxinim estão circulando na internet e servem como exemplo. O primeiro vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma casa em Los Angeles, na Califórnia, e mostra uma menina de 2 anos saindo do carro quando é atacada e arrastada por um coiote.
Ao ouvir o choro, o pai corre e grita para afugentar o animal. Ele pega a menina no colo. A Raya levou uma mordida e teve vários arranhões. A menina tomou vacina de raiva por prevenção. O animal fugiu. As autoridades estão procurando pelo coiote. Neste outro vídeo, em Connecticut, uma menina de 5 anos foi atacada por um guaxinim na porta de casa. Riley aparece gritando e sacudindo a perna desesperada. A mãe surge segundos depois e arranca o guaxinim da perna da filha. Ela bota a menina para dentro de casa e joga o animal bem longe antes de entrar correndo. Riley foi atacada enquanto esperava o ônibus escolar. Ela contou que ficou assustada. I was more scared than anything. Mãe e filha mostraram as marcas do guaxinim. Elas também tomaram vacina de raiva por prevenção. As autoridades alertaram que esses animais não costumam entrar em áreas metropolitanas ou com muitos moradores, a menos que estejam doentes ou com raiva, e pediram para a população tomar cuidado. No ano passado, 92% dos casos notificados de raiva foram de animais selvagens. Em primeiro lugar, morcegos, seguidos de guaxinins, gambás e raposas. Agora a gente fala de educação. Estudiosos alertam que o clima extremo está afetando cada vez mais o sistema escolar aqui nos Estados Unidos. O problema é que as crianças estão ficando sem aula por semanas ou até meses. Pois é, aumentou muito o número de furacões, inundações, queimadas florestais, tornados. Olha, desde 2017 o país já registrou mais de 300 desastres naturais. A Carla Marinho traz todas as informações para a gente. Muito além de escombros e prejuízo financeiro, o cenário de destruição deixado pelo furacão Ian no sudoeste da Flórida alterou o sistema educacional. Depois da passagem da tempestade gigante, algumas crianças continuam fora da sala de aula, enquanto famílias e distritos escolares se recuperam de um dos piores desastres naturais já registrado no estado. A escola Myers Beach Elementary, localizada a menos de um quarteirão da praia, no condado de Lee, ficou assim destruída. Mais que uma boa limpeza, o lugar precisa de reforma pesada, o que significa que o retorno das aulas por aqui continua sem previsão. Temos escolas que permanecem em uma categoria de alta necessidade porque sofreram danos significativos. Tristeza para Melissa e o filho, o estudante da 4ª série. Essa foi a primeira vez que eles visitaram o que sobrou da escola. Na sala de aula, as marcas deixadas pela água, que quase atingiu o teto. E não é só o furacão Ian que tem afetado o planejamento escolar. De acordo com especialistas em educação, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes em todo o país, gerando interrupções das aulas por semanas, meses e até anos. Na Califórnia, os incêndios foram as principais causas de fechamento de escolas de 2018 a 2019, um recorde de 2.295 escolas fechadas. No ano passado, em Louisiana, o furacão Ida, com categoria 4, também causou destruição. 2 escolas que juntas atendiam cerca de 900 estudantes estão fechadas até hoje. No Tennessee, a grande inundação, resultado da chuva histórica, destruiu uma elementary e uma high school. Mais de um ano depois, alguns estudantes continuam em salas de aula improvisadas dentro de um auditório, enquanto aguardam a reconstrução da escola. As interrupções no sistema escolar geram trauma emocional e prejuízos financeiros e intelectual para as vítimas, situação que impacta diretamente nas notas dos alunos, como aconteceu no Tennessee. Depois da inundação, as pontuações dos estudantes de escolas atingidas caíram consideravelmente em comparação ao restante do estado. Necessitam bastante de uma resiliência para que elas consigam se adaptar a um novo estilo de vida, a uma nova rotina, a novas emoções, lidar com emoções, acerca da perda, de pessoas queridas. E é muito necessário que em situações como essas se tenha um amparo a essa criança, A escola tenha um amparo para que a criança saiba como lidar com essa situação.
E olha, a temporada de furacões deste ano já acabou oficialmente, mas autoridades aí estão monitorando uma formação em comum no Atlântico para essa época do ano. Essa formação está na reta das ilhas do Caribe. Tem até 60% de chance de virar uma tempestade tropical nas próximas 48 horas. Se isso acontecer, há possibilidade da tempestade atingir o solo em alguma região do estado da Flórida. E a ONU divulgou um relatório que mostra como os recursos hídricos do mundo estão em declínio. Pois é, o alerta é especialmente sobre o impacto que as mudanças climáticas têm na escassez de água doce no planeta. O alerta da Organização Meteorológica Mundial, uma das agências das Nações Unidas, diz que no futuro próximo pode faltar água doce para milhões de pessoas no mundo. Através de um amplo estudo que resultou no primeiro relatório sobre o assunto, cientistas comprovaram que as mudanças climáticas estão impactando as fontes de água doce em todo o mundo. De acordo com o documento, hoje cerca de metade da população mundial já passa por grave falta de água todos os anos devido a impactos relacionados ao clima. Nos últimos anos, o planeta registrou mais secas do que o normal, impactando o fluxo dos rios, particularmente na África e na América do Norte, onde, neste ano de 2022, os rios Colorado e Mississippi atingiram os níveis mais baixos de água já registrados na história dos Estados Unidos. Além dessas áreas de preocupação imediata, o relatório aponta diversos pontos que apresentam uma tendência negativa no armazenamento de água doce a longo prazo, à medida que a crise climática aumenta, incluindo a bacia do Rio São Francisco no Brasil e rios importantes na Ásia. Essa desregulação, ela se deve a um desmatamento, a falta que as florestas estão fazendo. Por exemplo, qual é a influência dos rios aéreos que nós temos hoje? Um dos maiores problemas que nós temos por conta disso são que nós não estamos conseguindo, pelo desmatamento, que aquele fluxo de rios aéreos que vem da Amazônia e cobrem toda a região do Brasil, vêm da África, batem nos Andes, voltam para cá e começam a ter um fluxo que irriga praticamente de água doce toda a região central do Brasil. Isso não está acontecendo. Então, nós estamos tendo cada vez secas mais fortes. E quando vem a chuva, ela vem uma chuva torrencial e abundante num espaço muito curto e inunda tudo. Isso é fruto do desmatamento e é realmente preocupante. Para o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, o relatório pode ajudar a ONU, governos e outras organizações a saberem para onde canalizar investimentos em adaptação e mitigação climática. Um outro relatório publicado em fevereiro por um grupo de cientistas já havia concluído que se a temperatura na Terra aumentar 2 graus, como previsto até meados do século, até 3 bilhões de pessoas enfrentarão falta crônica de água. E esse número pode aumentar para 4 bilhões de pessoas se a temperatura aumentar em 4 graus. No próximo bloco, a gente fala sobre a decisão da União Europeia, que pode ser copiada aqui pelos Estados Unidos, de não comprar mais produtos provenientes de desmatamento. E a gente te mostra uma descoberta incrível no mar do estado de Washington. Cientistas encontraram um navio que naufragou há 150 anos, com centenas de passageiros e uma boa quantidade de ouro. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma notícia vinda da União Europeia pode ter consequências para o Brasil comercialmente. E, segundo especialistas, é um presságio do que o governo dos Estados Unidos quer também aplicar quando o assunto é a Amazônia brasileira. Olha, a partir de agora, as empresas que vendem produtos aí na União Europeia serão obrigadas a comprovar que suas commodities não são provenientes de desmatamento. O acordo histórico da União Europeia visa agora limitar o comércio de produtos ligados ao desmatamento. De agora em diante, as empresas que vendem produtos no bloco serão obrigadas a provar que não comercializam qualquer coisa que tenha origem em ações de desmatamento, uma das principais causas das mudanças climáticas. O comitê que aprovou a lei explica que as empresas precisarão encontrar meios de rastrear os produtos que estão vendendo até o lote de terra onde foram produzidos para verificar se estão livres de desmatamento.
A lei se aplica a commodities produzidas após dezembro de 2020, o que inclui óleo de palma, carne bovina, madeira, café, cacau, borracha e soja, além de produtos derivados como chocolate, móveis e papel impresso. O acordo ainda é provisório e depende de aprovação formal de legisladores e governos nacionais, o que, segundo especialistas, deve acontecer em breve. Ao ser aprovada, a legislação será revisada a cada 2 anos para ver se outros produtos precisam ser incluídos. Essa prática deixa o Brasil pressionado para que o Brasil não dissocie mais a produção das políticas ambientais. É preciso alinhar a produção com a preservação ambiental, porque isso agrega valor aos produtos e vai abrir mais mercados para o Brasil. Espera-se que uma boa parte dos empresários que ainda não está vendo o meio ambiente como sócio da sua produção, veja que preservar é um bom negócio. Para aqueles que insistirem na visão contrária, o Brasil vai precisar investir muito nos órgãos de controle, IBAMA, ICMBio, órgãos ambientais estaduais e municipais, para que seja possível ter mais dados precisos sobre as áreas que podem ter exploração florestal ou aquelas áreas onde não pode, onde houve autuação, onde houve a multa ambiental ou até o embargo das atividades. Para o porta-voz do Greenpeace, o acordo é um grande avanço para as florestas e para as pessoas que se levantaram para protegê-las. Bom, vamos agora então para a previsão do tempo. Vamos dar uma olhada, Evelyn, como é que vai estar o clima amanhã? Olha, Boston, tempo chuvoso, aí mínima de 47, chuva também em Nova York, Washington, tempo encoberto, mínima de 48, máxima de 61. Na Flórida, chuva em Miami, tempo encoberto em Orlando, aí mínima de 63. No Texas, Dallas, temporal, mínima de 66, Houston, tempo encoberto, mínima de 68, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, no estado de Washington, onde amanhã vai chover, máxima de 44, mínima de 40, então não varia muito. Na Califórnia, São Francisco, sol entre nuvens, mesma coisa em Los Angeles, mas a gente vê aqui no mapa que fica um pouquinho mais quente em Los Angeles do que em São Francisco, olha só, 53 lá em cima, 62 embaixo. E em Las Vegas, mínima chega a bater 35 com tempo encoberto, então vai fazer friozinho no deserto. Pois é, olha, mudando de assunto, uma notícia surpreendeu o estado de Washington. Foi descoberto no fundo do mar um navio centenário com ouro a bordo. Pois é, essa embarcação naufragou em 1875, depois de colidir com um veleiro. Há mais de 40 anos, esse navio era procurado. Depois de anos de busca, o sonar finalmente encontrou os destroços do navio a vapor SS Pacific, a mais de 300 pés de profundidade. Desde 1980, Jeff Hummel explora as águas da costa do estado de Washington em busca desse navio. Ele conta que chegou aos destroços graças a um pescador que indicou o local no mar onde havia carvão antigo. So I was able to get it chemically analyzed by a laboratory up in Alberta. Em novembro de 1875, a gigante embarcação colidiu à noite com um grande veleiro e naufragou. Foi uma das maiores tragédias da história do Noroeste Pacífico na época. O SS Pacific levava mais de 300 pessoas e toneladas de aveia, couro, carvão e ouro. Apenas 2 passageiros sobreviveram. A equipe de Hummel conseguiu o direito exclusivo ao navio afundado. Depois da retirada do material do fundo do mar, o navio deve ir para um museu em Seattle. Agora a gente mostra para vocês imagens de uma das mais conhecidas tradições de inverno do zoológico de Kansas City. É uma marcha dos pinguins que acontece anualmente e chama a atenção de moradores e internautas que se deliciam com as cenas fofas que viralizam na internet. Eles são adoráveis. Quem resiste a essa andadinha cheia de charme? Logo cedo, os pinguins do zoo da cidade de Kansas foram liberados do seu recinto para explorar outras partes do espaço. A tradição, que é uma das mais queridas do zoológico, foi acompanhada de perto por muita gente. O diretor de instalações do zoo, Jerry, explica que a marcha é sempre feita nesta época do ano porque está mais frio. Assim, os animais, que são naturalmente exploradores e curiosos, podem descobrir novos ambientes de um jeito bem confortável para suas temperaturas corporais. During the cooler months, where we have our cold weather penguins out for a jaunt about the zoo. As crianças sempre tentam escolher seu pinguim favorito. The Chinstrap, it's my second favorite penguin. Me too. And she had purple
And then I like the boy macaroni pin with the blue bracelet. A colônia de pinguins do Zoo de Kansas City tem mais de 5 espécies dos animais. Eles foram todos resgatados e vivem em um ambiente controlado, geladinho, que simula seu habitat natural. O espaço tem câmeras com transmissão ao vivo 24 horas pela internet. E o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, é sempre depois do Cidade Alerta. Até lá, pessoal. Agora vocês ficam com o último episódio da 5ª temporada da série Reis. Não perde, tá? Boa noite. Boa noite.